Sr. Presidente, Sr. Ministro, bem-vindo. Eu queria colocar-lhe duas questões. A primeira tem a ver com o grupo de trabalho do Código de Conduta do Conselho. Estou mesmo aqui à sua frente. Não poderia estar mais perto. A primeira tem a ver com o grupo de trabalho do Grupo de Código de Conduta, peço desculpa, do Conselho, relativo à tributação das empresas e do que temos conhecimento, do que foi recentemente adotado no dia 2 de fevereiro. Houve um tema que ficou ausente deste grupo de trabalho, tem a ver com os pagamentos ao exterior, ao contrário do que tinha sido aceito no quadro da presidência luxemburguesa. E isso foi apenas aceito no outono passado. Portanto, pergunto porque é que os pagamentos ao exterior, aos outbound payments, ficam de fora pela presidência holandesa, porque é que o abandonam e como é que isto se relaciona com o facto de a Holanda ser conhecida mundialmente como uma porta perfeita de saída de dinheiro para fora da União Europeia, graças, aliás, àquilo que é a vossa legislação fiscal e, portanto, o dinheiro pode sair sem ser minimamente tributado. A segunda pergunta tem a ver com os diferentes regimes existentes nos diferentes países. O Sr. Ministro não quer falar sobre estas questões, mas, de facto, se não houvesse diferentes regimes em diferentes países, esta Comissão nem teria nenhuma razão de existir. E a Holanda é, de facto, um paraíso fiscal. E há milhares de empresas em todo o mundo que realizam a sua atividade económica nos respectivos países, mas pagam os impostos dessa atividade na Holanda, onde não têm mais do que uma caixa postal. E eu sei bem do que estou a falar, porque a esmagadora maioria das empresas cotadas na Bolsa Portuguesa no PSI 20 tem exatamente esse sistema, ter uma caixa postal na Holanda. E isso significa uma coisa muito simples, é que o dinheiro e o imposto que devia ser pago nos países em que a atividade económica é realizada é desviado para outro país, neste caso, para o seu país. Eu sei que lhe vai dizer que é competição fiscal, há muita gente que lhe chama competição fiscal, eu chamo-lhe antes dumping fiscal e chamo-lhe roubo fiscal, porque estamos habituados no meu país a que o Ministério das Finanças holandês dê muitas lições sobre o equilíbrio das contas públicas, mas esquece de referir que o equilíbrio das contas públicas holandesas é conseguido à custa de muitos impostos que não lhes pertencem. E, portanto, eu diria que é uma falta de lealdade e uma irresponsabilidade. E se esta situação se generalizar, Sr. Ministro, nós teremos um processo multilateral de dumping fiscal, o que, em última instância, leva à insustentabilidade das funções sociais do Estado. Termino com perguntas muito simples. O senhor diz que não se quer pronunciar, mas são muito simples as perguntas. Na sua perspectiva, acha que é normal que haja Estados como o seu a apropriarem-se de receita fiscal que não lhes pertence? Considera desejável que todos os Estados do mundo lhe sigam o exemplo e baixem a sua tributação sobre empresas, eventualmente até zero? E consequências é que acha que terá um processo dessa natureza sobre as funções do Estado em todos os países, incluindo o seu? Muito obrigada. Muito obrigado. Perguntava por que é que estes pagamentos ao exterior foram retirados da agenda. Bom, a resposta é que não foram. A questão dos outbound payments, isto surge no pacote de 2015, um documento sobre o qual ainda estamos a trabalhar no âmbito do Código de Conduta, faz parte também do roteiro da Presidência, que diz que o trabalho sobre os pagamentos ao exterior deverá iniciar-se na primavera deste ano. Portanto, isto continua na nossa ordem de trabalhos. Portanto, era esta mensagem positiva que queria transmitir. Agora, fez-me também uma pergunta específica sobre o sistema fiscal neerlandês. Eu não estou exatamente aqui para discutir o sistema fiscal neerlandês, mas a sua pergunta foi tão grave, tão séria, que eu realmente gostaria de dar uma resposta. Na União Europeia, nós chegamos a um entendimento entre todos no termos de ter uma isenção de participação. E não temos também, a nível das royalties, temos um conjunto de regras. E isto para quê? Para permitirmos o mercado interno. As subsidiárias de uma empresa devem ter as mesmas condições que os competidores locais. É isto que fazemos, para criar uma situação de igualdade para todos. E, portanto, foi isso que acordámos a nível da União Europeia. Nos Países Baixos e em alguns outros países também, nós aplicamos o mesmo princípio a nível mundial. Porque o nosso mercado interno, nós somos um pequeno país, os Países Baixos,
damos 2 passos e já estamos do outro lado da fronteira. Mas o nosso mercado interno não é especificamente só a União Europeia, é o mundo inteiro. E isto é válido desde o século XVII. E, portanto, estes mecanismos de que fala já existem desde o século XVII. Ao mesmo tempo, Senhora Matias, eu concordo consigo. Eu penso que alguns destes sistemas que todos nós aprovamos no seio da União Europeia, mas que alguns de nós fazem a nível mundial, podem ser utilizados para a evasão fiscal. Isso pode, de facto, acontecer. Mas não é verdade que os lucros fluam pelos Países Baixos. Nós temos um princípio que é o seguinte: se não houver valor acrescentado, então não deve haver imposto. Portanto, não é para os Países Baixos que vêm os impostos de Portugal. E, aliás, eu há pouco dei uma resposta idêntica. Se Portugal pensa que esses impostos são de Portugal e deveriam ser pagos em Portugal, porque, de facto, o valor acrescentado é português, então não há nada que deva impedir Portugal de cobrar esses impostos. Os Países Baixos nada têm contra isso, porque esses impostos não nos pertencem. Eu penso que a responsabilidade seria de Portugal, no sentido de justamente saber cobrar esses lucros que foram obtidos.